Fala, turma, trazer para vocês uma novidade que vai melhorar os nossos robôs personalizados, tá? No dia 12 de junho, a OpenAI, ela divulgou uma possibilidade de a gente mudar o modelo de linguagem dos GPTs personalizados. Antes a gente trabalhava no 4o. Agora, a gente pode trabalhar no O3, no 4 Mini, pode trabalhar no 4.1. E tanto nós, criadores dos GPTs, podemos fazer isso, como você, usuário, mesmo usando o nosso robô personalizado, você vai poder fazer isso, alterar. Mas calma, tá? Deixa eu te explicar aqui, para quem ainda não entende, nossos alunos prestem atenção nisso, tá? Ó, aqui, vocês vão perceber que a gente tem vários tipos de modelos de linguagem, tá? A gente utilizava aqui o 4o, que ele era o básico, tá? O multitarefas. Vocês têm que entender que existe um modelo de linguagem é melhor para cada tipo de tarefa, tá? A gente tem o O3, que é o novo, que tem uma reflexão muito avançada. Ele é muito bom, mas a gente tem uma dificuldade nele, que é de seguir sequências de comandos estruturados, que é o que a gente tem em nossos robôs. Então, nos nossos robôs, a gente vai utilizar eles de forma esporádica em alguns atos, e eu vou mostrar para vocês. Beleza? Nossos alunos vão conseguir entender que estão acompanhando. E nós temos a possibilidade, gente, que é o que a gente vai fazer aqui também, ó, de mais modelos. A gente tem o 4.5, que ele já vai sair de linha, então nem sempre o número maior significa o melhor modelo, tá? Ele estava experimental, mas vai sair de linha, provavelmente é só um teste para ser lançado o 5.0, que aí é uma promessa da OpenAI que vai destruir tudo, que vai, enfim. E a gente trabalhava no 4O, né? Como eu disse para vocês, agora os nossos robôs nós vamos configurar para trabalhar no 4.1. Beleza? Ó, e aqui a gente tem a sugestão, mas vocês, mesmo usando nossos robôs, todos que a gente tem de advogado, defensoria, magistratura, MP, delegado, enfim, os escritórios em company, vocês vão poder alterar esse modelo quando estiverem usando aqui. Só uma breve comparaçãozinha, tá? A gente utilizava esse aqui, ó, que era o 4O, e a gente tem o 4.1, que ele é melhor, tá? Ele é melhor para seguir as instruções mais precisas e tarefas de desenvolvimento. Fiz os testes e achei muito superior, tá? Em algumas situações. Então, o nosso anterior, às vezes, ele lembra que ele pulava uma etapa, a gente trabalha ali mais ou menos em 7 etapas para produzir uma peça, né? E aí, às vezes, ele queria misturar as etapas, era muito apressadinho, tá? E a gente vai utilizar também, gente, esse modelo que é o mais avançado em tese da OpenAI, que é o O3. Só que ele tem algumas características que acabam impedindo esse trabalho que a gente utiliza, tá? De utilizar de forma estruturada, nossa cadeia de pensamento. Então, a gente tem aqui, ó, os nossos robôs que vocês já conhecem, né? Os comandos que basta a gente copiar e colar e jogar lá. E eu vou trazer um exemplozinho. Utilizando no modelo O3, por exemplo, a nossa petição inicial, foi massa. Ele veio aqui na primeira sequência e ele trouxe as perguntas essenciais que a gente trabalha de forma mais estruturada, tá? Ó, separou aqui, ó, por aspectos, as perguntas sugeridas e qual é a finalidade. Até aqui, eu achei superior a gente utilizar o 4.1. Então, se você vai fazer, por exemplo, só a petição inicial e só quer saber no passo a passo as perguntas que são sugeridas, massa, você pode utilizar o O3. Mas depois, ó, ele trouxe os documentos, tá, de forma bem regular, as estratégias jurídicas mais detalhadas, mas nos próximos passos ele se confundia um pouco, já foi fazendo direto a peça que eu não queria, mas você pode fazer, tá? Não era o trabalho que a gente faz. Por outro lado, por exemplo, quando a gente for fazer, utilizar os nossos comandos, nossos modelos salvos, que não precisam de uma concatenação, de uma sequência de atos, que é, por exemplo, a nossa pesquisa de jurisprudência que a gente faz, quando você vai lá, coloca o hashtagzinho e a jurisprudência, ele vai pedir aqui, no mesmo estilo, tá? Qual é a jurisprudência que a gente quer? Eu coloquei aqui, ó, atraso de voo e danos morais. E o O3, ele é sensacional para fazer essa pesquisa mais aprofundada. Então, vê que aí ele trouxe aqui, ó, formativa, tese firmada, trouxe o linkzinho aqui, de forma mais organizada do que se a gente utilizasse o 4.1 ou o 4 ou que era o antigo, tá? Então, para fazer, por exemplo, pesquisa de jurisprudência, vocês vão aqui e alteram um modelozinho na hora de fazer e utilizem o O3. Beleza? Corretado. Muito bom, tá? Para jurisprudência, podem utilizar o O3. Uma coisa que é interessante, ninguém tem acesso ao O3 de forma ilimitada, né? Todos os outros também são limitados, mas a limitação é ainda maior da utilização do O3, tá? Então, acho que deve ter 100 usos semanais, algo desse tipo por enquanto, mas está sempre alterando. Beleza? E, por exemplo, vou trazer um exemplo da petição inicial que a gente utiliza no 4.1. Mesmo estilo. Ele veio aqui, trouxe o mesmo estilo de perguntas, tá? Mas com menos detalhes específicos, mas no final, ao fim e ao cabo, as perguntas são muito semelhantes, mas a parte estética e o motivo de cada pergunta, a explicação do O3 foi maior. E, enfim, respondi as perguntas, né, do nosso passo a passo, e ele conseguiu seguir os passos, ó, trouxe os fatos, depois ele veio para um aprimoramento, né,
que a gente pede da petição inicial, ó, e trouxe todos ali os fundamentos com os links da jurisprudência, do site do Planalto direitinho. Enfim, seguiu a sequência de pesquisa de jurisprudência, como a gente diz, e o 4.1 eu achei superior ao 4.04, né? Enfim, todo o nosso passo a passo seguiu bem direitinho. E por isso que a gente migra para o 4.1 de base, mas você pode mudar. Lembrando que eu quero que você modifique somente para algumas finalidades específicas. Lembra quando nossa utilização não precisar de uma concatenação de passos, tá? Quando vocês viram ali, 7 passos, logo no início a gente coloca, né? Ó, fazer a petição inicial, por exemplo, e aqui ele vai apresentar aqui, olha, ajuda a fazer a petição inicial, mas vamos seguir aqui, ó, 7 passos automáticos. Aí eu quero que você utilize o que a gente recomenda, o modelo 4.1 por enquanto, tá? Se houver uma mudança posterior, a gente vai acrescentar para vocês, que vai estar aqui, ó. O modelo que a gente recomenda vai estar aqui, ó, tá? Aqui em cima para vocês. Por enquanto, para a gente utilizar é, as petições mais elaboradas, eu prefiro o 4.1, tá? Se for para coisas específicas, né, como a gente diz aqui no nosso robôs, na nossa aula, um ato ou outro específicozinho, você pode usar, por exemplo, pesquisa de jurisprudência, é um ato único, análise jurídica é um ato único, você pode utilizar o outro modelo, tá? O 4.1. Mas para as pesquisas melhorou muito. O que é que isso quer dizer, gente? Vê, a gente tá para lançar, vai ser lançado em breve o 5.0, e isso vai chegar para todo mundo. Tá? Então, a gente tinha uma dificuldade, era que os modelos normais que vinham para cá estavam disponíveis no chat GPT, que eram amassados, eles não eram disponíveis dentro dos robôs personalizados. E quando a gente cria perfis personalizados, o jogo muda, é diferente, beleza? Então, um forte abraço para vocês, nossos alunos, nossas alunas, e vamos dando feedback para a gente, beleza? Simbora!